Galera, eu sou o professor Eduardo Chaves, especialista no ensino de matemática e raciocínio lógico para exames como o Enem, concurso público e teste ANPAD. Então, nós estamos aqui hoje para poder orientar você que vai fazer a prova de mestrado, o teste ANPAD, inclusive também para doutorado. Então, como é que cai a geometria espacial no teste ANPAD? Inicialmente, é importante que você seja sólido em geometria plana, porque a geometria espacial nada mais é do que a aplicação dos fundamentos da geometria plana em figuras espaciais, em figuras tridimensionais. Então é importante que você saiba as propriedades de um quadrado, as propriedades de um losango, de um trapézio, de um triângulo equilátero, de um hexágono regular, por exemplo, que são 6 triângulos equiláteros. Então, eu elegeria as figuras planas, quadrado, triângulo, equilátero, como as mais importantes para as provas desse exame, no que se refere à geometria plana espacial, porque tudo é baseado nelas. Mas vamos fazer aqui uma descrição das figuras tridimensionais importantes para o teste ANPAD e como que as questões caem. Então, nós temos aqui o prisma. O prisma é um sólido que ele pode ter as faces, as bases, polígonos regulares ou não. Aqui podemos descrever um prisma quadrangular, ou seja, um prisma de base inferior e superior quadrada. Temos aqui então os elementos: a aresta da base, que é o L, a aresta lateral, aqui, que são esses segmentos verticais aqui que formam as alturas desses retângulos laterais. Temos aqui a altura do prisma, que é aquele segmento que vai de base a base. Podemos perceber que ele tem a mesma medida da aresta lateral. Então temos aqui as fórmulas principais aqui, ó. A área lateral é a área das N faces laterais que o prisma pode ter. Cada face lateral é um retângulo de base L vezes H. Estou dizendo aqui no caso de um prisma regular, um prisma formado por polígonos regulares, de lados iguais. Então, no caso, cada face lateral tem a área de L vezes H. Como são N lados, dependendo aqui do polígono, então a área lateral vai ser igual a N vezes L vezes H. A área total. Eu falo para os meus alunos que a área total é como se o prisma fosse de argila, seria o que a gente chama de área de pintura, né? Como é que se o prisma fosse de argila, o que eu ia pintar aqui? Ia pintar a área lateral, mais a base de cima e a base de baixo. Então teremos o que? A área lateral mais 2 vezes a área da base. E o volume, que é a capacidade, metro cúbico, centímetro cúbico, ml, litro. Então é a área da base vezes a altura. Agora vamos descrever aqui o cilindro. O cilindro poderíamos dizer que é um prisma de base circular. Então a área lateral dele, você abre ele, teremos o quê? Como se fosse uma folha aberta. A base dele é o comprimento da circunferência planificado, 2πr, a altura é h, então a área lateral, base vezes altura, 2πr vezes h. E aqui a área total vai ser a área lateral mais 2 bases. Então teremos 2πrh mais 2πr2. E o volume, a área da base vezes a altura, πr2h. Vamos falar aqui sobre a pirâmide. E para mostrar, vamos pegar a pirâmide quadrangular, uma das mais tradicionais aí nas provas. A pirâmide é uma figura muito rica, porque, como podemos ver, nós podemos internamente dividi-la em vários triângulos retângulos. Isso aí gera a possibilidade de cálculos de diversos teoremas de Pitágoras. Podemos ver aqui, por exemplo, o triângulo VEA, triângulo VEA, onde a hipotenusa seria a aresta lateral, um cateto seria o raio do círculo circunscrito à base, ao quadrado, e o outro cateto seria o H. Então poderíamos aqui aplicar um teorema de Pitágoras, caso fosse preciso.
a área lateral. A área de cada triângulo lateral, a base vezes a altura, que é o G, que a gente chama de apótema da pirâmide, base vezes a altura sobre 2, como teremos N triângulos, né, no caso de fosse quadrado seria N igual a 4, mas se fosse triângulo, a base triangular seria N igual a 3, se fosse pentagonal seria 5, hexagonal seria 6. Isso depende da base. A área total, ela vai ser a área lateral mais uma base só. E o volume e a área da base vezes a altura sobre 3. O que eu costumo falar com os alunos é que tudo tem ponta, né? No caso de pirâmide e cone, o volume é sobre 3. E um detalhe, né, que costuma cair são as seções transversais de uma pirâmide. Olha só que eu construí aqui uma basezinha quadrada paralela à base maior, então eu dei origem a uma pirâmidezinha aqui em cima. Então nós temos aqui uma relação linear, onde podemos dizer que a aresta da base da pirâmide maior está para a aresta da base da pirâmide menor, assim como a altura da maior está para a altura da menor. Podemos também ter uma relação quadrática. A área da base da grande está para a área da base da pequena, assim como a altura da grande está para a altura da pequena ao quadrado. Uma relação de área. E uma relação cúbica. O volume da grande está para o volume da pequena, assim como a altura da grande está para a altura da pequena elevado à terceira. Então vamos agora fazer 2 exercícios que já caíram no teste. Então aqui temos um cilindro. O raio do cilindro são 2 centímetros. Imagine que esse cilindro está totalmente cheio de água e inserimos aqui um prisma de base quadrada, de tal maneira que esse prisma de base quadrada, as arestas desse prisma tocassem o perímetro da circunferência do cilindro. Ou seja, como se a base do prisma, que é um quadrado, tivesse inscrita na circunferência, na base do cilindro. Então, imaginemos que o volume desse cilindro fosse aliás, o volume do prisma fosse de 100 ml, então esse prisma ele foi encaixado no cilindro, foi totalmente submerso. Então o volume de água que saiu foi de 100 ml. O raio da base do cilindro são 2 centímetros. Nós estamos pedindo então a altura do prisma quadrangular. Então, naturalmente, se o volume de água que saiu é o próprio volume do prisma, porque 2 copos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, já sabemos que esse aqui é o volume do prisma. Então, vamos descobrir a altura do prisma. Já que o raio é 2 centímetros, o raio do círculo, então temos que descobrir o quê? Temos que descobrir a aresta da base desse prisma. Então vamos fazer aqui a figura relativa à geometria plana. Tudo passa por ela, como eu já falei. Desenhando aqui então a secção transversal aqui. Teremos aqui a circunferência do cilindro. Teremos aqui a base do prisma inscrito. Então teremos aqui 2 e 2 são 4, e que seria L. Então, podendo aplicar aqui o teorema de Pitágoras, teremos aqui a hipotenusa igual a 4. Teremos a soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Teremos aqui 2L2 igual a 16. Teremos aqui L2 igual a 8 centímetros quadrados. Nem precisamos de achar o L, porque precisamos mesmo da área da base do prisma. Agora podemos julgar na forma do volume, igualar 100 ml, porque cada ml é 1 centímetro cúbico.
Então teremos a área da base do prisma vezes a altura igual a 100 centímetros cúbicos. L2 igual a 8. Então 8 vezes H igual a 100. Então H igual a 100 sobre 8. Teremos então 12,5 centímetros, que vai ser a altura desse prisma. 12,5 centímetros. Encontraríamos lá nas opções de resposta. Vamos então fazer agora mais um exercício baseado aqui nas seções transversais de um prisma. Aliás, de uma pirâmide. Vamos apagar aqui então. Aqui uma questão também bastante tradicional nesses exames. Vamos imaginar aqui um copo piramidal aqui, ó. Olha só. Um copo piramidal. Então, vamos imaginar que o volume deste copo piramidal é V. E temos aqui água até a metade do copo. Até a metade do copo aqui. Então, se chamarmos de H a altura desse copo piramidal, então a altura de água aqui seria H sobre 2. Então, a pergunta aqui é muito simples. Vamos calcular qual que seria o volume de água presente no copo em função de V. O volume de água em função do volume total do copo piramidal. Então podemos... É uma questão literal, uma questão muito interessante, muito bonita e até muito rápida e muito importante. Então vamos utilizar o que? A relação cúbica. Ela vai matar rapidamente essa questão. Então, o volume do copo piramidal está para o volume de água, assim como a altura do copo piramidal está para a altura de água elevado a 3. Olha que beleza, olha que bonito. Então, o volume está para a velhinha. Aqui teremos 2. Então, 2 elevado a 3. Então, V está para a velhinha igual a 8. Então, olha que interessante, né? O volume de água será apenas 1/8 do volume do copo piramidal. Muito interessante, muito bacana isso. Então, velhinha igual a V sobre 8. É o que encontraríamos lá na folha de respostas. Meus alunos, muito obrigado. Eu desejo a todos vocês um excelente simulado. E mais ainda, desejo a todos vocês um excelente teste de ANPAD. No dia 20 de setembro. Estarei torcendo por todos vocês, do coração. Um grande abraço.